Eu sempre fui um homem prático. Acreditava que a vida se resumia a decisões inteligentes, trabalho duro e um pouco de sorte. Religião, para mim, era apenas uma forma de controle, uma estratégia criada para manter as pessoas submissas, para alimentar o poder daqueles que se diziam representantes de Deus. Meu nome é Leonardo Vasques, empresário do ramo imobiliário. Desde jovem, aprendi a não depender de ninguém. Meu pai era um homem rígido que acreditava que a única coisa que definia um homem era o dinheiro que ele tinha no bolso. Cresci ouvindo que o mundo era dos espertos, que religião era coisa de gente fraca e que, se eu quisesse vencer na vida, deveria confiar apenas no que podia ver e tocar. E foi assim que vivi. Trabalhei duro, construí minha fortuna e me tornei um nome respeitado no mercado. Aos 45 anos eu já tinha o que muitos chamariam de vida perfeita. Apartamentos luxuosos, carros importados, viagens para qualquer lugar do mundo. Mas havia algo que me incomodava. Sempre que alguém falava sobre fé, sobre Deus, sobre igreja, o incômodo crescia dentro de mim. Não era apenas ceticismo, era raiva. A ideia de entregar dinheiro para pastores me revoltava. Via igrejas lotadas, pessoas humildes entregando parte do que mal tinham, enquanto líderes religiosos andavam de carro do ano, construíam templos gigantescos e viviam em mansões. Para mim era tudo um esquema bem planejado. Eu fazia questão de deixar minha opinião clara. Se um amigo mencionava o dízimo, eu debochava. Se um funcionário citava Deus como motivo de sua gratidão, eu revirava os olhos. Se minha esposa falava sobre ajudar alguma obra social ligada a uma igreja, eu me recusava. Prefiro doar diretamente, dizia. Pelo menos sei para onde vai meu dinheiro. Eu não apenas não contribuía com a igreja, eu desencorajava os outros. Sempre tinha um argumento pronto para descredibilizar qualquer pastor, qualquer movimento cristão. E, sinceramente, eu me orgulhava disso. Acreditava que estava abrindo os olhos das pessoas, mostrando que eram apenas massa de manobra. Mas o que eu não sabia era que, em breve, alguém abriria os meus olhos e não seria da forma que eu esperava. Naquela semana, eu fechei um dos maiores negócios da minha carreira. Um contrato milionário que garantiria meu nome como um dos empresários mais influentes da cidade. Para comemorar, convidei alguns amigos para um dia de lazer em um clube exclusivo. Entre conversas e risadas, alguém mencionou a quantidade de igrejas que estavam crescendo no país. Um grande negócio. Comentei sarcástico. Não há empresa mais lucrativa do que uma igreja. Imposto zero, lucro máximo. Riram. Alguns concordaram, outros desviaram o olhar, mas ninguém contestou. Então, um homem mais velho que estava sentado no fim da mesa me olhou fixamente. Você tem certeza disso? Eu ri. Claro, está na cara. Pastores vivem melhor do que empresários, só que sem pagar imposto. Ele tomou um gole de seu café, sem tirar os olhos de mim. Você já se deu ao trabalho de descobrir o que acontece com o dinheiro que entra na igreja? Revirei os olhos. Sei muito bem para onde vai. Carro de luxo, casa na praia, viagens. E quem doa volta para a casa na mesma miséria. Ele sorriu, não de deboche, mas como quem sabe algo que eu não sabia. Você tem certeza disso? Aquela pergunta ecoou dentro de mim. E, por algum motivo, me incomodou mais do que eu gostaria. Dei de ombros, ignorei o assunto e segui com meu dia. Eu não fazia ideia de que aquela seria minha última conversa antes do acidente. Eu sempre acreditei que a morte era o fim de tudo, uma escuridão eterna, um nada absoluto. Como desligar uma televisão e nunca mais ligá-la. O conceito de alma, de vida após a morte,
sempre me pareceu uma ilusão criada para confortar aqueles que não suportavam a ideia de desaparecer para sempre. Mas então, o dia estava perfeito, o céu, sem nuvens, a brisa suave, cortando o calor. Eu me sentia no auge da minha vida, no auge do meu sucesso. O clube onde eu estava era um dos mais exclusivos da cidade, frequentado por empresários, políticos e pessoas influentes. Depois do almoço, um dos meus amigos sugeriu que fôssemos até a marina para testar o novo jet ski que ele havia comprado. Parecia uma ótima ideia. Eu sempre fui competitivo. Desde jovem gostava de desafios, de mostrar que era o melhor, o mais rápido, o mais inteligente. E, naquele momento, tudo o que eu queria era provar que ainda estava no controle, que minha vida era exatamente do jeito que eu planejei. Liguei o motor, senti a potência do equipamento e acelerei. A sensação era incrível. O vento batendo no rosto, a adrenalina correndo nas veias. Mas então, em um segundo, tudo mudou. Eu não vi a onda se formar. Não tive tempo de reagir. O jet ski bateu contra a água de um jeito estranho, me arremessando para o alto. A queda foi rápida, brutal. Minha cabeça bateu com força, um impacto seco violento. E então tudo ficou em silêncio. Por um momento achei que ainda estava consciente, apenas atordoado. Mas algo estava errado. Eu não sentia dor, não sentia meu corpo. E então percebi, eu estava fora de mim. No início foi sutil. Vi meu corpo afundando na água, inerte, como se fosse um boneco. O pânico tomou conta de mim, mas não de um jeito normal. Não era um medo físico, era algo mais profundo. Eu tentei me mover, tentei nadar de volta para dentro de mim, mas não havia mais corpo para controlar. Eu estava flutuando. Foi então que vi meus amigos correndo pela marina, gritando por socorro. Vi os funcionários do clube pulando na água, mas eu já sabia que eles estavam tentando salvar alguém que já não estava mais ali. Minha visão se expandiu. Eu não apenas via a cena de cima, mas parecia sentir cada detalhe, o desespero, o medo nos olhos deles, o som abafado da água sendo agitada. Foi aí que percebi outra coisa. Eu não estava sozinho. Senti uma presença. Algo que me observava. Não era humano, não era físico, mas estava ali. E então, uma força invisível me puxou. Minha consciência foi arrancada daquele lugar com uma velocidade impossível. O mundo ao meu redor se dissolveu e de repente eu estava em um espaço que eu não conseguia compreender. Era escuro, mas não como uma simples falta de luz. Era um vazio que parecia me engolir. Senti um peso no ar, algo denso, sufocante, que parecia saber tudo sobre mim. E então, vozes começaram a sussurrar. Elas vinham de todos os lados, mas não em comum. Eram fragmentos de frases ecoando dentro da minha mente. Você se achava esperto? Você riu da verdade? Você afastou pessoas. As vozes aumentavam, se misturavam, se tornavam ensurdecedoras. Eu tentei gritar, tentei correr, tentei escapar daquele lugar, mas eu estava preso. E foi nesse momento que percebi que pela primeira vez na minha vida eu não tinha mais controle de nada. Foi quando uma luz surgiu, primeiro distante, quase imperceptível. Mas então começou a crescer, a se expandir, e no meio dela, alguém se aproximava. Alguém que eu jamais imaginei que encontraria. E foi nesse instante que eu soube. Nada do que eu acreditava era verdade. A luz crescia diante de mim, e ao contrário do que eu esperava, não me cegava. Pelo contrário, ela revelava tudo com uma clareza impossível de ser explicada. Eu não via apenas com os olhos, eu via com a alma, e então ele apareceu. No início, era apenas uma silhueta. Eu sabia quem era,
antes mesmo de vê-lo completamente. Não havia como não saber. Jesus. Mas ele não era como eu imaginava. Não era a imagem das pinturas, nem uma figura imponente e distante. Havia algo nele que era diferente de tudo o que já existiu. Ele era luz, mas também era presença. Ele era tudo. Meu primeiro instinto foi desviar o olhar, não porque ele me assustava, mas porque pela primeira vez em toda a minha vida me vi exatamente como eu era, exposto, sem desculpas, sem argumentos, sem as certezas que eu sempre tive. Foi quando ele falou. A voz dele não era um som, era algo que ecoava dentro de mim, preenchendo cada parte do meu ser. Eu não ouvi com os ouvidos, eu senti. Leonardo? Meu nome na boca dele não era uma acusação, mas também não era um consolo. Era um chamado. Eu queria falar, queria responder, queria me justificar. Mas como justificar uma vida inteira construída sobre orgulho e negação? Você viveu negando a verdade. Agora verá com os próprios olhos. Foi então que o cenário mudou. De repente, eu estava em outro lugar. Não era céu, não era terra, era uma visão. Diante de mim surgiu uma cidade, mas não como as cidades da terra. Era algo maior, algo impossível de descrever. As cores eram diferentes. A luz não vinha de um sol, mas de dentro de tudo. A própria existência vibrava com algo que eu não conseguia compreender. E então comecei a ver as pessoas. Elas não caminhavam como nós. Elas pareciam flutuar, movidas por algo invisível. Mas o que mais me impressionava era a paz que havia nelas. No meio daquela cidade celestial, havia um templo. Não era um prédio, era um lugar de encontro. Dentro dele, vi algo que fez meu coração parar. Vi pessoas orando, mas não como eu conhecia. Elas não estavam pedindo nada, estavam em comunhão. E mais que isso, havia algo fluindo delas. O que é isso? Minha voz finalmente saiu hesitante. Jesus me olhou. Esse é o verdadeiro significado da entrega. Naquele instante, vi algo sair das pessoas. Era como luz, como energia viva, e essa luz se espalhava, alimentando tudo ao redor. Era uma troca, não uma obrigação. Então, vi outras cenas. Vi fiéis na terra entrando nas igrejas. Vi pastores pregando, vi pessoas ofertando. E, ao contrário do que eu sempre pensei, aquele dinheiro não desaparecia. Mas o que vi a seguir me destruiu por dentro. Jesus ergueu a mão e ao lado da visão da cidade celestial surgiu outra imagem. Vi pessoas como eu, homens de negócios, empresários bem-sucedidos. Alguns deles criticavam o dízimo, como eu fazia, outros se aproveitavam dele. Vi igrejas que eram usadas para enriquecer. Vi líderes distorcidos que sacrificavam o pouco que tinham para ajudar os outros. Vi lugares onde o dinheiro ofertado virava comida, abrigo, conforto para quem não tinha nada. E, naquele momento, entendi algo que jamais imaginei ser verdade. O problema não era o dízimo. O problema era o coração de quem o dava e o coração de quem o recebia. Eu sempre achei que o dinheiro das igrejas era um roubo, um desperdício. Mas agora eu via que em alguns lugares, sim, era mal usado, mas em outros ele se tornava provisão. Eu não sabia disso. Sussurrei, sentindo meu orgulho quebrar dentro de mim. Jesus me olhou mais uma vez. Seus olhos não eram de condenação, mas também não eram de desculpa. Você nunca quis saber. Naquele instante, uma última visão surgiu. Vi a mim mesmo sentado em um restaurante, debochando dos fiéis que davam o dízimo. Vi o homem mais velho que me confrontou naquele dia e vi algo que me congelou por dentro. Vi o olhar dele, era um olhar de compaixão. Ele sabia que eu estava errado, mas não me atacou.
Ele sabia que eu não enxergava a verdade, mas tentou me alertar. E agora, finalmente, eu entendia. Mas será que ainda havia tempo para mudar? Foi então que a luz começou a se apagar. Eu senti algo me puxando para trás, como se estivesse sendo arrancado daquele lugar. E naquele último instante, antes de tudo desaparecer, Jesus disse algo que ecoaria dentro de mim para sempre. O que define a verdade não é o dinheiro, é o coração. E então tudo sumiu. Eu estava voltando, mas eu não voltaria como o mesmo homem. A luz ao meu redor começou a pulsar de uma maneira diferente. Eu não estava mais apenas vendo, mas era como se cada palavra de Jesus não apenas entrasse na minha mente, mas atravessasse todo o meu ser, como uma verdade impossível de ignorar. Eu ainda tentava processar tudo o que ele havia me mostrado. A visão das igrejas, das ofertas, dos pastores, das pessoas que davam e das que recebiam. Tudo isso colidia contra tudo o que eu sempre acreditei. E então Jesus olhou para mim. O silêncio ao redor era absoluto. Não era um silêncio vazio, era um silêncio de expectativa, como se, naquele instante, algo decisivo estivesse prestes a ser dito. Você sempre acreditou que a entrega é sobre dinheiro, mas eu nunca precisei de ouro ou prata. As palavras caíram sobre mim como uma rocha. Então por que o dízimo existe? Perguntei, sentindo minha própria voz fraca, quase quebrada. Jesus levantou a mão, e então as Escrituras começaram a se manifestar diante dos meus olhos. Eu vi Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14, 20. Ele não estava cumprindo uma obrigação religiosa. Ele entregou com gratidão. Eu vi Malaquias profetizando sobre o dízimo, Malaquias 3, 10, mas não como uma cobrança. Era um convite à fidelidade, à confiança. Então, vi algo que me chocou ainda mais. Vi a viúva pobre no templo, lançando suas 2 moedinhas na oferta, enquanto os ricos depositavam grandes quantias. Marcos 12, 41, 44. E a voz de Jesus ecoou mais uma vez. A oferta daquela mulher foi maior que a de todos os outros, porque ela não deu do que sobrava. Ela deu do coração. Meu peito apertou. Eu nunca tinha visto dessa forma. Então, a última cena apareceu. Era o próprio Jesus, sentado à mesa, partindo o pão e oferecendo vinho aos discípulos. Vocês receberam de graça deem. Mateus 10, 8. Eu senti minhas pernas fraquejarem. A entrega não era sobre números, nem sobre percentuais. Era sobre algo muito maior. Então, o dízimo não é obrigatório. Minha voz saiu trêmula, porque eu sabia que essa pergunta era polêmica. Jesus olhou para mim com uma paciência infinita. O que o Pai deseja não é a obrigação, é o coração. Foi como um choque elétrico atravessando minha alma. Eu passei anos criticando algo que nunca tentei entender de verdade. Achava que era sobre enriquecer pastores, sobre manipular fiéis, mas Jesus não estava falando sobre dinheiro. Ele estava falando sobre dependência, sobre gratidão, sobre entregar. Mas então outra visão surgiu. Vi igrejas onde o dinheiro era realmente mal utilizado. Vi líderes explorando a fé de pessoas simples, prometendo bênçãos em troca de ofertas. Vi riquezas acumuladas enquanto os necessitados permaneciam esquecidos. E quanto a isso? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Jesus me olhou com seriedade. Muitos usam meu nome para alimentar sua própria glória e serão cobrados por isso. Meu corpo espiritual estremeceu. Vi pastores que haviam enriquecido à custa da fé de outros. Vi templos luxuosos enquanto fiéis passavam fome, mas também vi igrejas pequenas, humildes,
que usavam cada centavo para ajudar o próximo. Vi homens e mulheres que davam não porque eram obrigados, mas porque entendiam que o verdadeiro tesouro não está na terra, mas no reino de Deus. E quanto aos que criticam o dízimo? Perguntei, sentindo meu rosto queimar. Jesus não respondeu imediatamente. Ele apenas me mostrou uma última cena. Vi pessoas como eu, homens ricos, confiantes, acreditando que seu dinheiro lhes dava poder absoluto. Vi pessoas seguras de que nunca precisariam de Deus, pessoas que rejeitavam a ideia de dar não por convicção, mas por egoísmo, por orgulho, por achar que eram autossuficientes. Então, Jesus falou: onde está o coração? Ali está o tesouro. Mateus 6. O que eu devo fazer? Perguntei, sentindo algo dentro de mim desmoronar. Jesus apenas me olhou e disse: quando voltar, fale a verdade. E então eu fui lançado para trás. A luz começou a desaparecer. O som ao redor se dissolveu. Eu sentia meu ser sendo sugado para longe, como se estivesse caindo de um penhasco invisível. E então, a escuridão me engoliu. Eu acordei. O primeiro som que ouvi foi um bip ritmado, constante, como um chamado insistente me puxando de volta. Meu peito subia e descia com dificuldade, como se tivesse sido arrancado de um lugar onde eu já não pertencia mais. Meus pulmões pareciam arder, e uma dor surda percorreu meu corpo. Eu estava vivo. Tentei abrir os olhos, mas a claridade me atingiu como uma lâmina. Pisquei algumas vezes até conseguir enxergar os detalhes ao meu redor. O teto branco, o cheiro de remédios, o barulho de passos do lado de fora eram um hospital. Meu corpo estava pesado, mas não era só por causa dos medicamentos ou da fraqueza da parada cardíaca. Era um peso maior, como se algo dentro de mim tivesse sido reconfigurado. Foi então que lembrei. A luz, a visão, Jesus. Senti meu coração acelerar. Eu voltei. Meu peito se apertou com a realização do que havia acontecido. Não foi um sonho. Eu vi, eu ouvi. E agora o que eu faria? A porta do quarto se abriu e minha esposa entrou, os olhos inchados de tanto chorar. Meu Deus, Leonardo, você voltou. Ela correu até mim, segurando minha mão. Sua pele estava gelada, os dedos trêmulos. Pelo jeito que ela me olhava, vi o quanto minha ausência havia destruído. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Ela segurou um copo de água, ajudando-me a beber. O que aconteceu? Minha voz saiu arranhada, mas carregada de uma dúvida que eu mesmo não sabia responder. Ela fungou e apertou minha mão com mais força. Você se afogou. Você ficou sem respirar por tempo demais, Leonardo. Os médicos disseram que se voltasse, poderia ter sequelas. Mas você está aqui. Engoli em seco. Eu não queria falar sobre os médicos. Eu queria falar sobre o que vi, sobre o que ouvi, sobre o que aprendi. Mas como? Como eu poderia colocar em palavras uma verdade que eu passei uma vida inteira negando? Como explicar que aquele que eu desprezava, que eu duvidava, me encontrou do outro lado e me mostrou a verdade? A porta se abriu novamente. Um médico entrou, seguido por uma enfermeira. Ele olhou para mim como se estivesse vendo um milagre. Senhor Vasquez, como se sente? Havia um brilho de incredulidade nos olhos dele, cansado, mas consciente. Ele sorriu, soltando um suspiro. Seu caso nos surpreendeu. Para ser honesto, não esperávamos que voltasse tão lúcido. O que ele não sabia era que eu nunca estive tão consciente em toda a minha vida. Os exames começaram, perguntas foram feitas. Me pediram para me lembrar de datas, de nomes, de números. Tudo estava normal, tudo exceto o que havia dentro de mim.
Agora eles falavam, me examinavam, discutiam termos médicos, mas tudo parecia distante. Minha mente ainda estava no além. Eu queria contar, queria gritar, queria dizer o que realmente aconteceu, mas algo me paralisava. E se ninguém acreditasse? Passei a vida inteira criticando aqueles que tinham fé, chamando-os de iludidos, de manipulados. Agora, era eu quem tinha visto algo que ninguém conseguiria provar. Eu era a prova viva de algo que neguei, e isso me assustava. O médico finalizou os exames e me deu um sorriso encorajador. Vamos te deixar descansar. Mas, Sr. Vasquez, eu diria que o senhor recebeu uma segunda chance. Algo assim não acontece todo dia. Não acontece. Quando fiquei sozinho, fechei os olhos e senti um nó se formar na minha garganta. Deus. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário. Nunca me dirigi a ele. Nunca reconheci sua presença. Mas agora não tinha mais como negar. Respirei fundo e olhei para o teto branco acima de mim. O que quer de mim agora? Murmurei. O silêncio foi a única resposta, mas dentro de mim eu já sabia o que precisava ser feito. Os dias seguintes foram diferentes de tudo o que eu já vivi. Eu saí do hospital como um homem que recebeu uma nova chance, mas ao mesmo tempo carregava um peso dentro de mim. Eu sabia a verdade agora, algo que passei décadas negando, ridicularizando, evitando, mas agora era impossível fugir. Minha esposa me olhava de forma diferente. No início, era apenas preocupação, mas depois se tornou algo mais. Curiosidade. Leonardo, o que aconteceu com você? Eu havia tentado entender o que estava diferente, mas como explicar o que não pode ser explicado? Como colocar em palavras algo que quebrou todas as certezas que eu tinha? Eu vi Jesus. As palavras saíram, antes que eu pudesse pensar. O olhar dela ficou fixo no meu, esperando que eu dissesse algo além, mas não havia mais nada. Apenas isso era suficiente. Eu vi Jesus e ele me mostrou tudo o que eu nunca quis ver. Nos dias seguintes, eu tentei voltar à rotina, mas tudo parecia deslocado. Os negócios, os contratos, as reuniões, nada mais tinha o mesmo peso. Antes, eu via o dinheiro como um poder absoluto, um meio de controle. Agora, ele me parecia tão pequeno diante da eternidade. Foi então que eu soube o que precisava fazer. Pela primeira vez, entrei em uma igreja sem o olhar crítico de sempre. Não estava ali para julgar, estava ali para ouvir. Sem, no fundo, tentar evitar olhares. Era estranho. Antes, eu achava que sabia tudo. Agora, eu me sentia pequeno diante de algo muito maior. O culto começou. O pastor subiu ao púlpito e então ele leu um versículo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Minha respiração prendeu. Eu já tinha ouvido esse versículo antes, mas nunca o entendi. Sempre achei que era sobre dinheiro, sobre manipulação, mas agora eu via diferente. Não era sobre dar, era sobre confiar. Minha mente voltou para a visão que tive. A energia fluindo das pessoas, o coração sincero, a entrega real. Eu fechei os olhos e senti um nó na garganta. Eu passei anos atacando algo que nunca compreendi e agora eu entendi. Naquele dia fiz o que nunca pensei que faria. Peguei uma parte do meu dinheiro e doei. Não porque alguém me obrigou, mas porque eu queria ser parte do que Deus estava fazendo. Eu saí daquela igreja diferente. Não era mais o mesmo homem. E agora estou aqui contando isso porque, talvez você, assim como eu, tenha acreditado na mentira de que a fé é uma forma de manipulação.
Talvez você tenha construído seu mundo baseado em lógica, dinheiro e segurança, mas eu te pergunto, e se tudo isso acabar amanhã, o que restará? Se você já passou por algo que te fez enxergar a vida de uma forma diferente, comente aqui embaixo. Quero saber sua experiência e se essa história mexeu com você. Assista este outro vídeo, onde alguém também teve uma experiência de quase morte e voltou completamente transformado.